Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje nós vamos falar sobre um livro que fala sobre outro livro e que me foi indicado em outro livro, do jeito que eu gosto, não é? Bom, este livro é As Memórias do Livro, da Jordan Brooks. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar traduzido para o português. Este livro me foi indicado no final de Setembros de Shihá, que foi um livro que eu li e que eu fiz vídeo aqui no canal. Lá no final, pelo menos na edição em inglês, ela indica alguns livros que foram inspiração para ela, que tem mais ou menos o mesmo formato e o mesmo teor do Setembros de Shihá. Um deles foi As Memórias do Livro. Eu li e nós vamos conversar sobre ele agora, mas antes vocês têm que se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a divulgar. Ajuda muito a divulgar também quando vocês dão like, quando vocês dão um tal do hype, isso ajuda muito. Mas vocês que já são inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês também continua ativa. E desde já eu agradeço. Bem-vindas. As Memórias do Livro foi escrito pela Jordan Brooks, que é uma jornalista e escritora, e antes de se dedicar à literatura, ela foi correspondente internacional, correspondente de guerra no Wall Street Journal, e ela cobriu conflitos no Afeganistão, no Oriente Médio, nos Balcãs. Ela escreveu vários livros de ficção e de não ficção. São livros premiados com o Pulitzer. Este livro aqui, As Memórias do Livro, também, entre outros dela, foi ou é um best-seller. Ela é conhecida por misturar fatos históricos com a ficção, então ela pega momentos, fatos, evidências históricas, como ela fez com este livro aqui, e mistura nela, preenche os vácuos históricos com a ficção dela. E, gente, fica muito gostoso de ler. É um livro simples, direto, nada comprometedor literariamente, mas muito gostoso, um excelente passatempo. Quem gosta de livros mais leves, que, além de tudo, nos façam aprender alguma coisa, né, nos preencham de alguma maneira, eu acho que a Jordan Brooks é uma excelente escritora contemporânea que vale a pena a gente conhecer. E do que trata este livro, que foi escrito em 2008 e que, na minha opinião, tem um título em inglês muito mais sugestivo do conteúdo, que é O Povo do Livro, e se refere ao povo judeu. Às vezes também se refere ao povo cristão, mas muito mais aos judeus, que são o povo do livro, que são identificados, têm toda a sua identidade histórica e religiosa atrelada à Torá e também ao Velho Testamento, não é? A gente conhece como Velho Testamento. E ela vai falar sobre este resgate, que é um resgate histórico, fatos históricos, da Haggadah de Sarajevo, e ela vai usar este livro que é usado numa comemoração judaica que é o Pesach, a Páscoa judaica. Ela vai usar este livro como fio condutor para discutir alguns temas que eu separei aqui para vocês. Então, ela vai abordar o tema da preservação da memória e da cultura através dos séculos. Ela vai falar da convivência e o conflito entre as três grandes religiões, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ela vai falar sobre o valor da arte e do conhecimento, já que ela vai abordar não só o valor religioso da Haggadah, mas também o valor histórico, não só para o povo judeu, mas para toda a história da humanidade. Vai falar da identidade judaica e da perseguição histórica presentes em toda a história desse povo judeu, da trajetória desse povo, e vai arrematar tudo isso fazendo uma ligação entre o passado e o presente a partir da protagonista, que é a Hannah Heath. Então, vai ser uma mescla de fatos históricos ligados à Haggadah de Sarajevo com uma trajetória pessoal da protagonista, da Ana,
cuja profissão é restauradora e conservadora de livros históricos. E por tudo que eu falei aqui, dá para a gente imaginar que esse livro é muito interessante, não é? E na verdade ele é muito interessante, tão interessante que dá até para relevar a história aí da protagonista, né? E esses pitacos modernosos que a escritora colocou. O nome dela é Ana com H, então a gente pode falar, né, Hannah ou Ana. Às vezes vocês vão ver que eu vou me confundir aqui, mas eu acho que vocês entendem, não é? Bom, por que eu falei que tem pitacos aí da autora? Porque ela descreve essa restauradora como uma mulher racional, independente, bem-sucedida profissionalmente, ela tem uma postura profissional reconhecida pelos seus pares, mas que, por outro lado, ela tem uma vida pessoal de M, vamos dizer assim, né, para ser mais polida. Porque ela diz que a protagonista tem uma relação muito difícil com a mãe e que, por causa disso, ela se tornou autossuficiente para não precisar dessa mãe e dessa relação familiar. Ela vive sozinha, ela é uma pessoa muito sozinha, porque todos os relacionamentos dela não dão muito certo, não duram muito, porque ela coloca como prioridade a vida profissional. Então, não dá para conciliar as duas coisas, não é? A vida profissional com a vida sentimental. Vocês acham que estão entendendo o que eu quero dizer, né? Esses pitacos modernosos aí poderiam deixar o livro muito chato e invalidar tudo, mas na verdade não, porque o assunto que ela trata é muito interessante. A história que ela descreve desse manuscrito relega a protagonista ao segundo plano e o livro passa a ser o protagonista desta história, né? Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, sobre que livro é esse, a importância dele historicamente na vida real. Porque, como eu falei, ela faz essa mescla de história com ficção. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. Um para a página da Unesco. Nessa página vocês vão encontrar um pouco sobre a história do Haggadah de Sarajevo, umas fotos, vão ver a importância que ele tem historicamente. Mas eu vou deixar uma outra página, que é uma página para o Museu do Povo Judeu. Ali vocês vão encontrar toda a história do Haggadah, não só a importância para a história, mas principalmente a importância para os judeus. Porque esse livro é importante não só porque ele preserva o passado, né, mas também porque ele é usado em comemorações. Os judeus são um povo que preserva a sua história, né? Então, não só fatos religiosos, como fatos históricos, e eles transmitem isso para as novas gerações. Então, eles comemoram todos os fatos históricos, como, por exemplo, o Pessach, que é a Páscoa. E na Páscoa, eles leem durante o primeiro ou segundo dia, né, que eles têm um jantar ritualístico, pode ser só no primeiro, pode ser também no segundo dia, eles leem o Haggadah, ou a Haggadah, na verdade é feminino, durante o jantar. Ali não só vão ter fatos históricos, como a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, mas também vão ter orações, canções tradicionais e a explicação daquilo, do alimento que está sendo servido. Então, o livro e todas essas comemorações servem não só para resgatar a história, como para transmitir essa história, para que ela não seja esquecida para as novas gerações. Isso que vocês estão vendo é parte do Haggadah de Sarajevo, que é um manuscrito sefardita, originário da Espanha, provavelmente do século XIV. E sefardita é um termo utilizado para designar os judeus que são originários da Península Ibérica. E esse manuscrito tem uma parte textual e outra com 69 miniaturas
com cenas do Pentateuco. E ele é do tamanho mais ou menos de 15 por 24 centímetros, mais ou menos o tamanho de um caderno grande. Eu vou compartilhar com vocês alguns fatos históricos, ou seja, a história real desse manuscrito, que é o que ela usa para escrever o livro dela, essa reflexão histórica e esses vários resgates, e que ela preenche com a ficção, a partir desta protagonista que é a Ana. Então, a primeira vez que esse livro foi redescoberto foi em 1609, e se sabe disso porque no final do livro há uma inscrição de um censor católico chamado Giovanni Domenico Vistorini, que diz o seguinte: este livro foi revisto por mim e, portanto, ele autorizava a preservação para que o livro não fosse queimado. Em 1894, esse livro foi vendido por uma família para um museu nacional. Tudo isso, gente, ela vai preenchendo com ficção, tá bom? Então, alguns desses fatos históricos estão jogados e a gente não sabe como partiu de uma coisa para outra, não é? E é o que ela faz aí com o livro dela. Bom, em 1941, durante a ocupação nazista, um estudioso contrabandeou este livro para fora do Museu Nacional em Sarajevo, né? Não se falei isso? Não sei. Bom, estava em Sarajevo, esse estudioso contrabandeou este livro para fora do museu e o escondeu numa mesquita muçulmana nas montanhas. Em 1992, sob o cerco de Sarajevo, sob um bombardeio, um bibliotecário resgatou esse códice, esse livro, e o protegeu colocando num cofre num banco, né? Foi um contrabando. Bom, há vestígios físicos deste livro e é isso que ela vai entremear aqui na trama. Os vestígios existem, mas ninguém sabe de onde vieram, e ela dá aí os pitacos dela. Por isso que o livro fica muito interessante, tá, gente? É uma história meio que detetive, eu diria, né? Então, se encontra dentro do livro, ou se encontrou, uma asa de inseto, o pelo de um gato branco, manchas de vinho, sangue e sal, o que faz muito sentido, né? Porque ele era lido nos jantares da Páscoa, né? E 2 fechos que estão desaparecidos. Então, a sobrevivência desse Haggadah é descrita nesse livro como o símbolo do ideal ecumênico de Sarajevo, né? Ou seja, unindo as 3 religiões aí que tentaram preservar o livro de alguma maneira. Então, essa união, com isso, né, ela tenta representar essa coexistência entre fé e cultura ao longo dos séculos. Como eu falei, ela foi fiel ao núcleo histórico. E toda ficção é colocada nessa trajetória do livro antes dele entrar definitivamente no Museu de Sarajevo. Uma coisa interessante de se pensar, porque ela é australiana, mas ela hoje vive nos Estados Unidos, né? De se pensar sobre este livro é como que ela preencheu não só aí, com fatos pessoais, mas com fatos sobre os conflitos, principalmente esse conflito em Sarajevo, que a gente tem que lembrar que ela foi correspondente aí nos Balcãs para os conflitos, né? Então, ela conhece essa história, né? Então ela coloca um pouco dessa história aqui nesse livro. Então fica muito interessante, porque realmente quando a gente vai lendo, vai parecendo assim, nossa, faz tudo muito sentido mesmo, certo? E aí eu coloquei um pouquinho aí do livro para vocês verem, coloquei os links para vocês poderem acessar, eu sugiro que vocês acessem, fica muito mais interessante o livro e a história que ela está contando aqui, quando a gente sabe sobre o que se trata, e a importância histórica do objeto, né? Que se não fosse um livro, porque um livro por si só já é muito importante, é um livro que conta lá desde o século XIV a história de um povo e toda a perseguição que não só o livro, mas o povo também sofreu ao longo do tempo. E além desse livro que eu li, eu tenho outro aqui, que é este de não ficção,
que é Nine Parts of Desire. Infelizmente, eu acho que esse livro não tem traduzido para o português. E neste livro aqui, ela vai colocar toda a experiência dela como correspondente no Oriente Médio durante 6 anos. Então, ela vai contar a vida de algumas mulheres, ela diz aqui, né, sob o véu do fundamentalismo. Eu achei muito interessante, se não for pelo estilo dela, porque eu gostei do jeito que ela escreve, é principalmente pelo tema que eu gosto muito. Então está aqui para eu ler no futuro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam, leiam o livro, se interessem pelo tema e uma excelente semana para vocês.